pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês aqui para mostrar um outro lugar que eu gosto muito. Nós estamos aqui em South Point, Miami Beach. É um lugar lindo, lindo, lindo. Famoso South Point. Ali nós temos o Porto de Miami, tá vendo? O Porto de Miami, né? Água por todos os lados, tá vendo? Aqui nós temos um parque, vários prédios. Aqui é um parque onde o pessoal vem fazer exercício, vem meditar, fazer caminhada, trazer os cachorros para brincar um pouquinho. Tá vendo? No final da tarde todo mundo vem aqui fazer caminhada, sentar. Agora é cedo, né? Tô fazendo isso aqui na parte da manhã. Aqui é uma ilha, essa ilha é a famosa ilha Fisher Island. Para chegar nessa ilha tem que ser de ferry boat, né? Entra por ali, ó. Aqui o pessoal vem aqui fazer arte, tá vendo? Os pintores, né? Aqui é um monumento que são várias, como se fossem piscinas, mas lógico, não é piscina. São fontes de água, né? Ok. Vamos continuar, tá bom? Aqui tem um restaurante que tá cedo, né? Então não tem ninguém, mas é na hora do almoço aqui é lotado. Estamos agora a caminho da praia. Chegamos no mar, chegamos na praia, né? Ó. Ser humano, nós os seres humanos, né? Nós temos esse contato, essa conexão natural com a natureza. É como se a natureza fosse um remédio que Deus, o universo, dá pra gente ajudar a navegar as nossas emoções, as nossas dificuldades, tá bom? Olha aí. Então, pessoal, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e boa leitura.
Olá, Touro, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal e hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa, tá bom? Então eu quero que você pense em alguém e nós vamos dar uma olhada para ver como é que tá a energia entre vocês, tá bom? Ah, eu não quero pensar em ninguém, eu não tenho ninguém que eu quero pensar nesse momento, então deixem aberto. Pode aparecer aí uma situação ou um signo de alguém que está entrando na sua vida, tá bom? Alguém que pode estar aí já rodeando a sua energia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Vamos começar com os oráculos. Vamos ver qual é a mensagem do universo para vocês. Os oráculos, eles são mensagens diretas e retas do universo para vocês, tá? Vamos dar uma olhada então, qual que é a mensagem que o universo quer trazer para o coletivo do signo de Touro. Qual é a mensagem? O que Touro precisa escutar? Aqui? Ok, gratidão. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Touro, como você sabe, não existe coincidência. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você para os próximos 30 dias, tá bom? Uma mensagem do universo para você para os próximos 30 dias. Aqui, gratidão. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Cadê? Aqui, vou tirar bastante mensagem para vocês, tá? Aqui é um pacotinho, ó, que tem um monte, um saquinho. Aqui tem um monte, vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Qual é a mensagem que quer chegar até Touro? Touro, o que Touro precisa saber? Mais um. Ok, gratidão, Touro. Gratidão, universo. Vamos lá. Ok. Reinvente-se. Reinvente-se. Pessoal, essa palavra reinvente-se é a chave da questão. Eu vou dar um exemplo que essa palavra reinvente, para mim, eu lembro da Madonna. O que essa mulher se reinventou a vida dela inteira na carreira dela, né? No começo aquela coisa mais pop, né? Aquela coisa bem pop, depois ela foi se desenvolvendo, ficando aquela coisa mais dance, mais moderna, né? Eu lembro que até que quando ela começou a mudar demais para esse ritmo mais moderno, essa coisa mais técnica, né? Eu lembro que eu ficava eu achava ruim. Eu achava assim, eu falava, nossa, mas ela mudou tanto, mas hoje eu vejo o porquê, né? Lógico, isso eu era adolescente, sei lá, eu via ela mudando, né? E eu meio que ressentia, mas hoje eu entendo o que é reinventar. É necessário, é inevitável, Então está falando que reinvente-se, uma transformação está acontecendo e aproveite a sua nova fase. E hoje eu vejo outros artistas falarem sobre isso, né? E hoje eu entendo melhor. Sim, reinventar se atualizar, se modernizar junto com os acontecimentos, junto com a modernidade, especialmente hoje em dia que tudo acontece tão rápido, é impossível a gente não se atualizar, né? Se prepara, vocês estão passando aí por uma transformação, é hora de se reinventar, se atualizar, seja lá o que isso significa para você. Pode ser na sua carreira, adicionar alguma coisa na sua carreira, pode ser mudar o seu cabelo, pode ser mudar uma maneira de ver alguma coisa, qualquer coisa que seja, se reinventar, deixar ir coisas, deixar ir energias, né? E permitir que algo novo, algo diferente tome espaço dentro de você, dentro até talvez da sua personalidade, né? Vamos lá então, vamos continuar. Tem uma transformação ocorrendo aí na sua energia, Touro, tá? Não ignora, é isso aí. Vamos lá. Felicidade e bem-estar. Como nós estávamos falando, né? É alguma coisa que vai fazer você mais feliz, é alguma coisa que vai deixar você mais aberto, é alguma coisa que vai deixar você mais satisfeito, é alguma coisa que vai deixar você com a energia melhor. Você vai atrair melhor, você vai atrair mais oportunidades, você vai atrair
mais relacionamentos, mais amizade, tá? O Sol é a carta da oportunidade, de uma energia de estar vibrando mais alto. Vamos ver. Faça alguma coisa diferente, arrisque-se, faça alguma coisa diferente, tá? Faça alguma coisa diferente, tá aqui, ó. Fazendo alguma coisa diferente. Faça alguma coisa diferente, arrisque-se, experimenta alguma coisa nova, se abra, tenta alguma coisa nova, fazer... Aqui, Touro, até agora sua leitura está inteira sobre reinventar-se, tá? Se redescobrir. Vamos lá. Protegido de forças negativas além do seu controle. Nunca, nunca, nunca se esqueça que você está protegido de forças negativas que estão além do seu controle, tá? Nunca se esqueça, tá? Tenha fé que os seus anjos estão sempre com você, tenha fé que você está protegido, tenha fé que você não está sozinho, tá bom? Porque uma coisa eu te falo, as energias negativas, as energias da escuridão, eles adoram o medo. O medo, ele é um ambiente perfeito para cultivar a sombra, a negatividade, tá? Então, quanto mais medo, mais suscetível, mais vulnerável você tá para essas energias negativas. Então, tenha fé e fala, não, nada vai me afetar, nada vai chegar até mim. Eu tenho a proteção, eu mereço, eu sou um filho de Deus, tá? Fé, é fé. E tá falando aqui, você está protegido de forças negativas que não estão no seu controle, né? Então, é isso, tá? Lembra que o medo atrai a sombra, o medo atrai o pensamento negativo, o medo, não fala que o animal sente o cheiro do medo? É isso, o medo ele atrai essas coisas negativas, né? Vamos lá. Então não tenha medo. Aqui tá falando, dê uma saída, tá? Dê uma saída, saia, vai, ainda mais você que é touro, que tem essa natural conexão aí com o verde, com a natureza, né? Com plantas, com animais, né? Então dê uma saída, tá falando, você está muito tempo dentro de casa, dê uma saída e pegue um pouco de ar, tá bom? Tome um pouco de ar. E aqui vocês têm finalmente, não é para você. Not for you. Ok, vamos dar uma olhada. Aqui é uma carta, aqui tem alguma coisa, pessoal. Se você tem alguma coisa em mente, aqui tá falando, tem alguma coisa aí que não é para você, que é para você confiar na sua intuição, tá? Não significa que não tem outras coisas para você, é que tem alguma coisa aí que não é para você, mas nós vamos dar uma olhada, porque essa carta tem uma mensagem específica, vamos lá. Número 6, não é para você. Relacionamento. Ok. Alguns relacionamentos, eles vêm com a semente de que as coisas não vão dar certo. Desde o começo é muito óbvio. A gente pode enxergar desde o começo. Mas algumas vezes os red flags, você não consegue enxergar os red flags. Ou você se recusa a acreditar neles, tá? Algumas vezes nós não conseguimos enxergar e outras vezes nós recusamos a acreditar. Vamos ver. Quando um relacionamento não é para ser, não é possível você fazer ele ser, tá? Rejeição muitas vezes é um sinal que você está sendo protegido pela espiritualidade, tá? Se você é a pessoa que tem que rejeitar essa outra pessoa, tá? Faça-o para o bem de vocês dois. Faça-o para o bem de vocês dois, tá? Para cada panela tem a sua tampa. Essa não é a sua tampa. Pessoal, aqui, lógico, é uma situação, tá? Tem alguns de vocês aí precisava escutar isso. Relacionamento, quando não é para ser, não adianta forçar. Vai fazer mal para você, para outra pessoa, para o seu ambiente, para as pessoas que te cercam, tá?
Então, não compensa a gente forçar, tá? Então, não vamos ignorar os sinais vermelhos, toda essa energia aí que a gente já sabe, né? Mas vamos ver, eu tenho certeza que tem coisa boa chegando para vocês aí. Como eles falaram, toda tampa tem a sua panela, né? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Se não é essa a sua tampa, ou se não é essa a sua panela, a sua vai chegar, tá bom? Vamos lá então. Mas vamos dar uma olhada, pense em alguém, nós vamos ver como é que tá a energia dessa pessoa. E você? Eu vou começar com você, tá? Vamos lá. Universo, como que tá a energia do coletivo do signo de Touro? O que que Touro precisa saber? Como que tá a energia do coletivo do signo de Touro? Vamos lá. Touro, próximos 30 dias, essa leitura é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa. Vamos lá. Os próximos dias, Rainha de Espadas, ok. Touro, é hora de você... Quem que é a Rainha de Espadas? Ela é inteligente, ela é intelectual, ela não se deixa levar pelas emoções. Ela foca muito nos fatos para tomar a decisão. Isso aqui não é uma pessoa que ela é só assim. Não, todos nós, é o que eu sempre falo, todos nós temos aí a necessidade de ser uma rainha de espadas de vez em quando. Eu vejo que você aqui está num momento onde é importante você cultivar clareza. É importante você cultivar, de repente você andou dando muito mole aí para um monte de gente, tá? Porque acontece, né? A gente dá mole para um monte de gente. Né? E um monte de gente pode, e desse monte de gente, um monte tira proveito, tá? Então, se você é desses que andou dando mole aí, eles estão falando aqui, ó, é hora de você usar o seu intelectual, usar o que você sabe, ser seletivo, fazer algum tipo de corte, tá? Comunicar o que você precisa e não se deixar ser engambelado, tá? Por mentira ou por romanticismo, tá bom? Vamos continuar, vamos ver. Rainha de Espadas, a energia de corte. Você pode estar lidando com alguém do signo de Libra ou Libra no mapa. Mas vamos continuar, vamos ver. 3 de ouros. Ok. Como nós sabemos, nós temos aqui um 3 de ouros e um rei de paus. Rei de paus é leão. Leão é um signo maravilhoso, lindo, perfeito, né? Um dos mais adorados do zodíaco. Eles podem ser um pouco push às vezes, eles podem ser um pouco insistente demais às vezes, tá? Então, eles podem ser daqueles que quer e que força, insistente. Tá bom? Eu vejo uma situação aqui de alguém que é tipo assim, ó. É alguém que quer insistir, às vezes é uma pessoa que pode ou vai chegar para você e querer trabalhar, ou está trabalhando na situação, tá? Mas não quer mudar muito. Isso acontece, a pessoa ela quer ficar, ela quer mudar, ela quer trabalhar, ela quer, né? 3 de ouros, quer trabalhar na situação, quer fazer acontecer. Ai, a carta pulou. Não, pulou não, caiu. Mas o quê? Mas não quer mudar muito, sabe? Quer convencer a gente, né? Mas não quer fazer a parte deles. Quer que a gente faça a nossa parte, mas não quer que a gente não quer fazer a parte deles. Aqui tem uma energia meio assim, tá? Inclusive essa pessoa, ela pode ter um histórico de triângulo, tá bom? Nós temos um 3 de ouros aqui. Os 3 geralmente elas indicam, né? Muitas vezes pode indicar aí um triângulo, tá? Mas vamos continuar, vamos ver. Nós temos aqui até agora touro também, ou touro no mapa, outro touro. 10 de paus e 8 de espadas. Ok. 10 de paus. Para alguns de vocês aí, vocês podem... É assim, ó. Para alguns de vocês, cuidado, que vocês podem entrar em uma casinha onde vocês vão tentar muito uma coisa, o ponto de... sabe assim, quando você fica tentando muito, muita dedicação, muita disciplina, tá? O que acontece? Muita dedicação, muita disciplina, muito insistir em alguma coisa, muita abdicar.
Abdicar disso, abdicar daquilo. Abdicar é bom quando os dois lados abdicam um pouco, né? Mas só um abdicando fica muito pesado. Então, aqui cuidado que tem uma energia assim que você tem que estar alerta, tá bom? Esse é o recado deles. 8 de espadas, restrições, tem dificuldades aí que talvez vai ser além do que você pode oferecer, tá? A 8 de espadas fala de restrições, fala de estar se sentindo preso, tá? A energia que eu sinto aqui é que tem alguma situação, que tem alguma coisa aí que é além do que você pode fazer, ou além do que você pode aceitar. Ou seja, vai exigir de você muita abdicação, vai exigir de você muita dedicação, muita selflessness, né? Tá? Mas a energia que eu tô sentindo tendo um rei de paus aqui é que talvez é uma pessoa um pouco força a barra, só quer as coisas do jeito deles. Né? Vai querer que você muda, mas não vai querer mudar muito. Tá? Ok, em relação a trabalho para vocês aqui, eu vejo o seguinte. É hora, rei de paus. Você, rei de paus, ele é o líder, ele é o empreendedor, ele delega. Uma mensagem aqui, delega. Você tem que delegar alguma coisa aí. Você tem que fazer um time, você tem que incluir pessoas, você tem que fazer o seu networking, tá? Você tem que fazer aí um time, você trabalhar com um time, você tem que gerenciar um time, você tem que liderar. Tem uma coisa aqui assim, porque esse rei, ele delega, ele é o líder, né? Tem algum trabalho, para quem está procurando trabalho está aqui, não tenha receio, vai aparecer. Inclusive para alguns de vocês eu vejo que essa questão de vocês começarem a fazer alguma coisa que você gosta, engrenar em alguma coisa, pode estar sendo alguma coisa que está causando um pouco de estresse aí, o 10 de paus, pode ser alguma coisa que vocês vêm lidando há um certo tempo, mas essa carta está aqui, ela fala que vocês vão continuar e vocês vão conseguir. Tá vendo como é uma criança que está desenhando aqui? A prática faz a perfeição. Aqui eu vejo vocês trabalhando e vocês evoluindo, tá? Eu vejo vocês subindo, evoluindo bastante em alguma área em relação ao trabalho, tá? 9 de espadas fala, deixa aí os bloqueios, deixa aí os medos. De novo a questão do medo aqui. O medo, ele atrai confusão. O medo, ele deixa a sua mente confusa. Às vezes é melhor a gente arriscar em alguma coisa sem estar com muita segurança do que ficar pensando demais. Porque se você arriscar, você vai saber se deu certo ou se não deu. Se você ficar pensando demais, a sua mente vai entrar em pane. Porque é assim, a gente pensa muito, nossa mente, né, congela. Vamos passar para o lado deles agora. Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas, tá? Então, se você quer fazer um jogo, se você quer ver a sua energia, tá? A sua situação, a sua pessoa, a informação está na descrição do vídeo abaixo. Você pode mandar uma mensagem e eu falo com vocês pessoalmente, tá bom? Vamos lá então. Vamos dar uma olhada a pessoa de vocês. Vamos lá. Vamos dar uma olhada como que tá a energia. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? Desse jeito vocês ajudam o canal a crescer, eu te agradeço muito. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada agora na pessoa de vocês, tá? Vamos ver o que tá acontecendo com essa pessoa, vamos ver. 8 de paus. É uma pessoa que tá agitada, com a situação. É uma pessoa que ela tá assim, ela tá agitada, ela tá pensando o que ela vai fazer, ela tá pensando como que ela pode fazer. É como se ela tivesse assim, o que me veio é como se não quer perder, mas parece que também não sabe o que fazer em relação àquilo, tá? 8 de paus é uma agitação, é como se tivesse vários lados dessa pessoa falando para ela, tá? É como se ela tivesse com 1000 coisas na cabeça, 1000 coisas pensando, tá? É uma pessoa que está super agitada. Vamos continuar, vamos ver.
o dependurado e o pajem de paus. Ok. Vocês podem estar lidando com alguém de Sagitário, Peixes ou esses signos no mapa, tá? Até agora nós temos Leão, muito Sagitário e Gêmeos aqui também, tá bom? Ok. Me parece uma pessoa imatura, me parece uma pessoa impulsiva, me parece uma pessoa que ela não tem a maturidade ou não tem a maturidade para poder talvez entender que existe a necessidade de mudar. Você entende? Às vezes é uma pessoa que é uma pessoa muito espontânea, às vezes uma pessoa muito natural, uma pessoa às vezes, tá? Mas o dependurado fala pra gente que existe a necessidade de fazer alguma coisa diferente, porque não tem como você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então existe a necessidade de fazer uma coisa diferente. Mas o pajem de paus fala pra gente que talvez é uma pessoa impulsiva, uma pessoa imatura, uma pessoa que age muito do coração às vezes, até, sabe, uma pessoa assim muito, que às vezes ela é impulsiva, ela age sem pensar, ou mesmo falta de consciência também às vezes, tá? Mas aqui tá falando que talvez ela tá agitada, é uma pessoa que tá agitada, tá? O pajem de paus fala que não tem muita experiência, não tem para poder querer mudar, tá? Para poder enxergar que tem que mudar. Às vezes é uma pessoa até talvez ou machista, ou se for mulher tem que ser do meu jeito, ou senão não é. Você entende? Vamos continuar, vamos ver, peraí. Rei de ouros e a justiça. Ok, mas é uma pessoa que vai fazer esforço, viu? Aqui existe uma pessoa que vai fazer um esforço, tá? Aqui é uma pessoa que vai fazer um esforço, é uma pessoa que vai demonstrar de alguma forma. Pode ser uma pessoa que vai até querer demonstrar, de repente, fazendo alguma coisa para você. De repente, comprando alguma coisa, te ajudando de alguma forma, em material, tá? Lógico que isso, não estou falando aqui de se vender, pelo amor de Deus, estou falando de uma pessoa que vai querer demonstrar de uma outra forma. Sabe, vai querer te provar que as coisas podem ser diferentes de uma outra forma. Mas, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. A justiça está aqui. A justiça fala que, de novo, vai querer... A justiça é uma carta que fala uma pessoa que ela acha que você vale a pena. Sabe, que por mais que eles não tenham experiência, por mais que eles não sabem, mas eles querem tentar, é que você vale a pena. Tá? Eles acham que vocês juntos podem fazer alguma coisa. Para alguns de vocês também, se prepara. Se é uma pessoa que ela se afastou porque ela achou que vocês eram muito diferentes, tá? O dependurado. Não, nós somos muito diferentes, nossas ideias nunca vão bater, tá? Só que aí essa pessoa vai e aí ela cai na real, tá aqui. Ela cai na real que não é fácil encontrar uma pessoa como Touro, entendeu? Uma pessoa dedicada, uma pessoa inteligente, uma pessoa, sabe, uma pessoa que tem, uma pessoa carinhosa, uma pessoa pé no chão, uma pessoa com iniciativa. Não é fácil, tá? Aí é quando eles voltam, ó, querendo, tá vendo? Querendo, bom, eu vou fazer alguma coisa se eu não consigo mudar o meu temperamento agitado, o meu temperamento impulsivo, eu vou fazer outra coisa, vou tentar demonstrar de uma outra forma. Viu? Mas é uma pessoa que está super agitada, agitadíssima, incrível.
E outra energia que eu acho aqui também, que eu vejo aqui, que eles admiram em vocês, assim, isso, é porque eles já perceberam que esse lado agitado demais deles não levam eles a lugar nenhum. Esse lado impulsivo, eles percebem que tem que ter essa mudança. Por mais que eles não conseguem fazer sozinhos, eles acham que vocês podem fazer parte dessa nova fase. Eles acham que vocês podem contribuir para eles se tornarem pessoas mais centradas. Tá? É como uma pessoa está procurando paz. Tá? Mas aqui nós vimos, né? Esse rei de paus no relacionamento, ele é ótimo, porque ele vai e faz. Mas o lado de forçar a barra dele de vez em quando também pode, né? Pode ser chato, pode, né? Só do meu jeito, Pessoal, então, agora nós vamos dar uma olhada o que essa pessoa pensa de você. Ai, já caiu uma carta. Nossa, pulou mesmo, gente. Ás de copas. Ás de copas, eles pensam que você é uma nova emoção. Eles pensam que você pode ser um novo amor. Eles pensam que vocês são compassivos, que vocês são carinhosos. Eles pensam que vocês fazem eles se sentirem como se o sol pudesse nascer de novo. Eles acham que vocês são emotivos, eles acham que vocês são compreensivos e pode compreender eles. Tá? Copas é um shot de emoção. Eles pensam que vocês são assim, que vocês são, entendeu? São pessoas que são dados, cuidam. Isso, e touro é mesmo, né? Vocês cuidam, né? Isso é que eles veem em vocês. Talvez diferente da maioria dos relacionamentos deles, viu? Para muitos aí nunca viram nada assim. Nunca para muitos aí, talvez eles nunca passaram ou conheceram alguém assim, viu? Vamos lá então, o que eles sentem por vocês de verdade? O que eles sentem por vocês de verdade? O imperador. É hora de colocar um pé para frente, é hora de colocar my act together. É hora de eu me portar, é hora de eu focar, é hora de eu tomar decisão difícil. É hora de eu, sabe? Agora o imperador também tem essa questão, né? Do meu jeito, né? Uma pessoa meio quadradona, meio, né? Tá, mas o que eles sentem por você? Eles sentem vontade o que é o imperador? O imperador é 4, é estrutura. Eles sentem vontade de se estruturar com você, de que vocês juntos possam se estruturar. Tá? De repente, se eles superarem, né, as dificuldades, eles acham que vocês têm tudo para poder fazer isso acontecer com eles, tá? E qual é o próximo passo da pessoa de touro para touro? Qual que vai ser o próximo passo? Vamos ver. Ok. 2 de espadas. Não aceita não como resposta. 2 de espadas. Eu vou esclarecer essa carta. Peraí. Libra forte. Nós temos Libra, nós temos Áries, Touro, Capricórnio, Gêmeos, Leão, Sagitário, Peixes. Ok, deixa eu esclarecer. Como assim 2 de espadas? Como assim 2 de espadas? Como assim? Ok, gratidão. 2 de espadas. Ok. Eles vão dar um tempo, viu? Eles vão dar um tempo. 8 de copas. Eles vão dar um tempo, vão se afastar, provavelmente vão ter algum outro relacionamento, vão sair, eles vão se afastar um pouco, tá? Daí 2, 3 semanas, 1 mês, tá? Aqui, ó, 2 de espadas, eu não vou conseguir lidar com isso, essa situação é complicada para mim. 8 de copas, eu vou dar um tempo, eu vou procurar alguma outra coisa, vou fazer uma outra coisa para me distrair um pouco, né? 8 de copas, eu vou atrás do meu 9º copo, vou me distrair um pouco, tá? Eles vão se afastar um pouco.
tá? Daí, 3 semanas, 1 mês, tá? Bom, vamos ver o que essa pessoa poderia falar para vocês. Vamos ver. O que essa pessoa gostaria de falar? O que essa pessoa gostaria de falar para Touro? Aqui? Ok, gratidão. Vamos lá. O que essa pessoa falaria? Ok, eu estou perdido e eu não sei o que fazer em relação a isso. Eu estou perdido e eu não sei o que fazer em relação a isso. Vamos ver aqui, Ok, eu gostaria que você visse o meu verdadeiro eu. Eu venho me escondendo do nosso amor por muito tempo. E a próxima carta? Você foi o amor da minha vida. Eu não me dei conta antes, agora eu sei que é verdade. Você é o amor da minha vida, eu não me dei conta antes, agora eu sei que é verdade. Uau! Touro, essa foi a sua leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, você ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada, fiquem com Deus e até logo.